salve a todos os nossos ouvintes, todos os nossos seguidores, serão todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Vilela. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 22 de agosto de 2022 e você sabe, você já está agora acostumado. Espera aí, vamos tirar um e colocar o outro, porque é hora de live, tá começando a nossa live, tá começando o nosso programa de hoje. Você já sabe que a gente sempre vai pedir para você deixar seu comentário, para você deixar o like dos nossos vídeos, compartilhar nosso conteúdo. Usem a hashtag programa Papo Veloz para compartilhar todo o conteúdo com a gente. Coloque o nosso programa nos seus favoritos, ativando as notificações. Inscrevam-se, claro, para você que não está inscrito, você que está aqui na página não está inscrito, mas está demorando o quê para se inscrever na página? É para se inscrever, para deixar o inscrito colocado. Vamos começar? Vamos, né? A gente tem que trazer uma pessoa aqui para essa live, para participar com a gente. Vamos ver, eu só esperando a hora que ele olhar para a câmera. Olhou! Tá aí, agora sim. Eric von Draxler. Muito boa noite para você, Eric. Fim de semana bastante movimentado. Claro que a gente vai falar bastante coisa, né, Eric? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a vocês que acompanham mais uma edição do Papo Veloz, né? Como eu falei naquele videozinho curto que a gente bota toda domingo antes do programa. O funil tá apertando, está chegando a hora da verdade. Isso aqui parece nome de episódio de desenho japonês antigo. A Hora da Verdade. Versão brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Ixi, tem tantos. Tem o DTI Rio, não é? Vem? Era VTI Rio. VTI Rio. Herbert Richards. Tem um que era de Santos. Tem um de Santos que faz para Discovery até hoje. Normal. É, isso aí. É bom que a gente entrega a idade, né? Ah, esconder a idade pra quê? Todo mundo vai morrer mesmo. Vamos. Vamos. Pessoas, sabe o que nós vamos fazer? De vergonha. Vamos já ver os primeiros comentários do pessoal. Eles já estão... Hoje é dia de ban, né? Hoje o ban rola, né? Não sei. Acho que hoje o ban rola. O ban já rolou? Não, acho que o ban já rolou por outros motivos. Que a gente não vai citar, pra não baixar o nível da live. Né, Eric? Sabe o que eu tô falando, né? Deixa quieto. Deixa pra lá, vamos ver aqui. Vamos lá. Eita, agora sim. Vamos lá. Leandro Fausto, boa noite pra você. O Leandro tá triste, ele não vai poder zicar a Jaguar agora. Cara, a Jaguar já é zicada. Teve que se vender pra Tata pra não falir. Não precisa bater mais nela. Matheus Góes, boa noite, mas nem tanto. Pô, pra mim tá ótimo. Tá excelente. Boa noite pra minha mãe, que deve estar morrendo de sono. Daqui a pouco vai dormir, mas fica registrado boa noite da mãe. Leandro Falso, infelizmente o esporte não sabe mais. O esporte não sobe mais. Fez tudo de ruim. Que fique pra segundona. Boa noite, Rodrigo e Eric. Sim, Jorge. Mas, Jorge, para de trocar de nick toda hora. Depois a gente vai te chamar de Telefunken e você vai ficar bravo. Ele tá falando do Campeonato Carioca de Moto. Cara, me deu uma vergonha, ô Jorge. Campeonato Carioca de Moto, Superbike Rio, em Minas. Por que não tem circuito no Rio? Porque a gangue destruiu o Jacarepaguá. E era pro Rio ter uns 4 circuitos pelo menos. Como se São Paulo tivesse muito, né? São Paulo tem 2 decentes. Tudo bem. Esse é o esporte ao motor brasileiro. Mas a gente gosta do mesmo jeito, né, Eric? Pois é. Vamos lá. Boa noite pra irmã, que daqui a pouco vai dormir também. É uma véia que dorme demais. Ô, Leandro, você tá me chamando de sem graça, é isso? Tudo bem, ok. Paulistas não sabem ser engraçados. Mas, pô, me chamar de Mickey Mouse, cara, se me humilhou agora. Cara, eu vou
Vai ter volta isso. Eu acho que agora o ban vem, tô falando. Hoje é dia de ban, tô falando. Hoje é Não, dia de ban é só se xingar. Ban eu já dei em 2 que vieram falar graça, mandei tomar no meio do orifício retal e bloqueei. Deixa quieto, vai. Crack. Vamos nessa? Bora, né? Vamos que interessa, né, povo? Deixa eu já preparar aqui, porque por enquanto eu acho que dá pra usar. Até eu tenho um cidadão chamado Nasca que começou a implicar com os replays que a gente usa do site que a gente sempre usou e não usa mais. Mas... não deixa mais o replay, não, né? Eu mandei, tá em disputa. Quem puder ajudar a gente também eu agradeço. Vamos lá, povo. Vamos começar de vez. Agora a gente já vai começar com o nosso primeiro assunto. Vamos falar da Indy. Fórmula Indy. IndyCar, mais uma das corridas divididas em 2. Pô, Rodrigo, por quê? Porque choveu. Choveu não, né? Caiu um toró. É típico a chuva de verão, né? Veio, choveu, encheu de chuva e parou. Brilhou até arco-íris, um pôr do sol maravilhoso, diga-se de passagem, né, Neto? E... fantástico. O final de prova. Porque o começo foi fraquinho, viu, Eric? O começo de prova foi morto. Eu não esperava isso de uma prova em Gateway, ainda mais valendo assim, em reta final de campeonato. A única coisa que não muda em Gateway é Joseph Newgarden vencendo. Eric, quinta vitória do cara. Terceira seguida no circuito, ele empata. Ele empata com Montoya e com outro piloto também. Agora eu esqueci que ganhou 3. Foi o Dixon e esqueci a pista. Que ganhou 3 seguidas, 3 anos seguidos na mesma pista. Agora Joseph Newgarden chega nesse número. Mas o destaque do dia não tem como ser outro, né, Eric Von Draxler, que não seja David Malukas, o descendente de lituanos, conquistou um pódio e se a prova tivesse mais uma volta, ele venceria. Ok, eu acho que demorou demais para a equipe liberar ele para atacar. Ao mesmo tempo, tava todo mundo empolgado, vai para cima que você tem o carro bom, e com medo de que ele batesse. Mas a ultrapassagem que ele fez no Scott McLaughlin na última volta, Eric, é pra bater palma. O moleque é bom mesmo. Não, e pior que às vezes eu fico... É porque assim, eu fico meio atravessado com ele, né? É porque eu sempre... É porque capaz, a gente não conhece a pessoa direito, então a gente já sempre meio que fica julgando incorretamente. Mas pelo menos assim, tá começando a mostrar serviço, né? E isso é bom. É sempre bom você ver pilotos novos. É sempre bom você ver pilotos novos despontando na categoria, né? Sair um pouco da mesmice. Isso é sensacional, cara. Isso é sensacional. Com certeza, até porque, né? Olha lá, ó uma das relargadas, ó. Pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. E o Power tava conseguindo se manter na frente. Só que lá vem o Newgarden, né? Aí o Newgarden tava lá atrás. O Newgarden veio passando Deus e o mundo. Onde ele achou espaço pra sair passando o povo, Eric? Olha lá. Olha o que ele fez no Marcus Ericsson, ó. Olha lá. Tudo bem, o Marcus Ericsson foi atrapalhado pelo Devlin De Francesco. Só que aí o Newgarden chegou e passou os dois. Falou tchau. Fim de papo. E ele já veio pra cima do Rosevich. Ele já passou o Rosevich. Era retardatário, tudo bem. Viu o carro do Grosjean? Com a marca da Napa? Não. Já sabemos qual vai ser o patrocinador do Grosjean no que vem. Olha lá, olha o que o Newgarden fez no Power. O Power era líder. Tudo bem. Vantagem dos pneus. Os pneus estavam muito... Olha, aí ele meteu-se por fora no Ward. O Ward ficou sem rumo, ficou sem lenço, sem documento nessa disputa. Literal, isso é que a gente chama de passar o carro, né? Passou o trator, aí veio a chuva, né? Aí veio, olha lá, muita gente indo pro box. No momento
perto da chuva. O McLaughlin assumindo a liderança, né, a liderança virtual em cima do Newgarden. Aí veio a chuva. A chuva já estava começando a se aproximar. Olha lá, bandeira amarela, todo mundo já tinha começado a resmungar no rádio. E choveu. Bandeira vermelha, e aí a gente ficou naquela coisa, né? Será que volta? Será que não volta? Voltamos à noite, porque Gateway é legal à noite. E provou ser legal à noite, Eric. Foi só esperar anoitecer pra todo mundo começar a correr de verdade. Aí o Newgarden vai fazer isso com o McLaughlin. Fica olhando. Pessoal das plataformas, deem uma bisoiada depois no vídeo pra ver o que o Newgarden fez com o... Olha lá. Não tomou conhecimento do McLaughlin. E Tchum passou. E aí lá atrás quem começava a aparecer era o carro número 18 da Dale Coyne, que já tinha sido tão bem representado no passado pelo Sebastian Bourdais, e agora com uma aula de garra de um novato de 20 anos que consegue o seu primeiro pódio na categoria sem sorte, Eric. Ele foi na competência. Pra dizer, todo mundo bateu e ele chegou em segundo. Não. Foi na competência. Olha o que ele fez no Ward. O Ward, aliás, ficou muito pra trás. Pena que ele ficou assim, meio que ensaiando a ultrapassagem. Ó a ultrapassagem. Você viu a ultrapassagem que ele fez no McLaughlin? Eu tava lá atrás. Aí cruzou a linha de chegada porque cortaram a imagem. Que é isso? Agora que eu vi o replay, eu não tinha visto o replay da prova. Tá de sacanagem a Indy, né? Ainda tá de sacanagem com a minha cara. Vai te catar. Cortaram a ultrapassagem do... O McLaughlin achou ruim da ultrapassagem? Ele deve ter achado, né? Mandou cortar. Corta, achei ofensivo. Achei diretivo, pensa. Eu não conhecia isso. Achei diretivo, ofende. Gostei dessa. Eric. Oi. 6 pontos separam o Power do Newgarden. 6? 3, né? 3 pontos, tá 482 a 400. Ou seja, nada. Na Indy não é porcaria nenhuma, né? Pra 2 corridas ainda, tá? Só pra quem tá perguntando. Portland, dia 4. E Laguna Seca, dia 11. E aí a gente encerra a temporada 2022. Que tem tudo pra ter um final de temporada daqueles, Eric. Vai. Não. Tem outra. O Power com 4.2, o Garan 4.9, o Dixon com 4.68. São, se eu não tô enganado, são 9 mais 3, 12 pontos, não é isso? São 12 pontos. Não, são 14. São 14 pontos de diferença. 14. Nada também. Então, não é nada. E aí logo atrás vem o Marcos Ericsson 465, que tem 15 pontos, que também não é nada. Em teoria são 6 pilotos brigando pelo título. Caraca, até o Não, aí vem o Palou não sei se entra, cara. O Palou já não sei se entra nessa conta. Assim, o award, só um milagre. Teria que acontecer um Big One em Portland, ele ganhar pra ele chegar e brigar. Cara, impossível. Mas ele tá na briga, não interessa. Tá, porque olha só, a gente pensa no seguinte, são 50 pontos. Se ele fizer 100, vai pra 524. Vai, se ele vencer as duas. De você largar, você já ganha ponto na Indy. Não, mas assim, é que eu tô pensando no seguinte. São 50 mais 2 no carro. Quer dizer, piloto que lidera mais voltas e ganha 2 pontos a mais
Ou ele ganha tipo 1 e mais 1? Porque todo mundo que lidera a volta ganha 1 ponto. Sim. Se ele liderar o número de votos, ele ganha 1 mais 2 ou ele ganha 1 mais. Ou ele ganha 2 porque ele ganhou 1 mais 1 de bônus? Mais 2 pontos. Hã? Mais 2. Tá. Então são 54 pontos. Pelas minhas contas, que é a vitória, lidera a volta, mais número de voltas e supondo que largue pole. São 54 pontos. Vezes 2 são 108 pontos. E supondo que o quê? Desculpa? Que largue na pole? E a pole. Ah, tá. 54, sim. São 54 pontos, quer dizer, são 54 pontos, são 108 pontos em jogo. Assim, lógico que a gente está. Chances matemáticas, então são 482 menos 108. Quem está abaixo de 374, que no caso seria do Rosenqvist para baixo. Do Rosenqvist para baixo já era. Pois é. Chances matemáticas, né? Mas tipo assim. Não, do Rosenqvist para baixo já era. Mesmo se pegarem os 7 primeiros colocados e levar para outra dimensão. Ele já era mesmo. Não, é isso que eu tô falando. Do Rosenqvist pra baixo já era, porque eles já estão abaixo de 108 pontos. Já estão mais de 108 pontos atrás do Will. Caraca, você viu quem são os 6 primeiros, Eric? Pois é. Penske e Chip Ganassi. Em sétimo, o Pato Ward. Aí o primeiro que tá fora, McLaren, né? Assim como o Ward. Nenhum da Andretti brigando pelo título. Mas você viu a nova fábrica que eles estão construindo? Pô, eu não sei se eu rio ou choro da Andretti, viu? Assim, grande de bota. Aí agora liga 9, e aí? Ah, tudo bem, eu acho legal. Eles vão começar a correr no INSA. E ter uma fábrica maior significa ter estrutura maior para você lidar com várias categorias. Né? Tem Fórmula E. Se bem que a Fórmula E, a sede da equipe é lá na Europa. Mas mesmo assim, muita coisa vem daqui. Daqui da América, eu quero dizer, tá? INSA. Eles devem ser uma das equipes clientes da Porsche no INSA. Da Porsche não, da Alpine. Quando a Alpine entrar em 2024 como o novo projeto deles. O carro deles mesmo. Pode ter. Ainda tem a novela Fórmula 1, né? Que eu ainda acho que a Andretti vai entrar via Audi ou Honda. Ainda acho isso, Eric. Não sei, alguma coisa me diz. É justificável montar a fábrica nova. Agora o Michael Andretti tem que pegar essa equipe agora, na Indy, dar uma chacoalhada em todo mundo. Ano que vem tá saindo o Rossi, tá entrando o Kyle Kirkwood, que prova que é um grandíssimo piloto, só precisa de carro. Agora a Andretti tem que se ajudar, né, Eric? Aí é aquela coisa também, né, Rodrigo? Não adianta o time ter uma estrutura gigantesca se o time não colabora também, né? Mas acho que ela vai ajudar. Eu assim, acho que... Não, porque assim, cara, porque assim, eu vou falar um negócio aqui que muita gente vai torcer o nariz agora. Se estrutura grande quisesse dizer alguma coisa, a Ferrari era pra ser campeã da Fórmula 1 todo ano. O problema da Ferrari se chama italianos. Exatamente. Vamos ver os comentários, pessoal. É isso que eu tô falando, o maluco. Ah, não, essa é clássica, ô Leandro. Essa é a piada mais manjada. Pô, lituano tem quanto de altura? Eu não faço ideia. Deixa eu ver aqui. Napa Know-how. Napa é um colega nosso que a gente zoa lá no trabalho por causa da nareba dele, falando que ele vai ser patrocinado pela Napa. Novo Jardim é clássica também, Matheus. Conhecidíssimo. Do mesmo jeito que o Villeneuve era a nova cidade. Cidade nova, né? Fórmula 1 tivesse pista... Essa pista da... Não, esquece. Esquece Fórmula 1 em oval, ô Jorge. Ele pergunta embaixo se na Indy pode empate com vários pilotos. Pode, como em qualquer categoria.
Pode ter empate. E também, assim, empate... Olha, eu tô falando que ele tem tara, não é possível. O cavalinho de segunda classe. Tirou 4 pontos de audiência. Filha da mãe. Ó, olha só. Vou aqui. Na Indy também... Na Indy não tem empate, não. Tipo assim, não existe empate na Indy. Quer dizer, se empatar em ponto, quase mesmo que na Fórmula 1. Primeiro, segundo, terceiro... Mas a gente sabe, é quase impossível o piloto empatar em pontos. Não, mas cabe mencionar isso. Então, ou, na dúvida, vale pela posição na última corrida. E por fim, acredite, sorteio. Não tem como. Não existe sorteio. Não existe, porque se tem o critério da última corrida, obrigatoriamente alguém vai chegar na frente do outro. Então não dá pra ter empate. Não existe sorteio. É ridículo botar no regulamento de sorteio, porque é óbvio. Porque alguém vai chegar na frente do outro. Eu acho que ele tá considerando como DNF como não posição, se os dois abandonarem. Caraca, mas peraí, só é a única possibilidade dos dois. Como que vai decidir um título se todo mundo ficar no DNF? Nossa, regulamento ridículo. Quem escreveu esse regulamento? A CBF? Gente do céu, meu Deus do céu. Eu achava que eu era confuso, mas pô... Eu vou até ver de novo, acho que... Tem cada uma no universo. Eric! Oi. Algumas palhinhas só de Christian Lundgaard confirmado na Real pro ano que vem. Hélio Castro Neves e Simon Pagenaud a caminho de renovarem com a Meyer Shank. E durante a corrida o Michael Shank foi entrevistado e encheu de elogios os seus dois pilotos. Então os dois vão ficar na equipe. Ele não tá nem aí se esse ano ficou a desejar, o projeto dele é a longo prazo. Ele tá feliz da vida. Rodrigo. Manda. Você acha que eu tô mentindo, né? Não, eu só tô achando absurdo o regulamento. Vamos lá. Eu vou mostrar. Quando o Eric tira a câmera e vira pra cá, eu não estou zoando. Regra 12.4 do livro oficial de regras da Fórmula Indy. Tá? Pra quem não tá vendo aqui, vou traduzir aqui, gente. Ó, mas tá aqui, ó. Empate. No caso de haver empates, a IndyCar determina o ranking baseado nos seguintes critérios. Primeiro, número de vitórias. No caso, first place finish, quer dizer, finalizou em primeiro lugar. Por favor, número de vitórias, número de segundos lugares, até o último lugar. Melhor posição. Tá, peraí. Melhor posição. Melhor posição no evento anterior. Quer dizer, no caso, finish position, tá? Agora vai ser o tradução aqui. Baseado no carro que termina a corrida. Não, a tradução não é essa, Eric. É melhor posição na última prova, é isso aí. Sim, Rodrigo, mas é que tá. Sim. Mas e aí você diz a melhor posição final. Seria isso que eu tô falando. Se der DNF, não marca posição. Ok, mas se todo mundo. Mas o DNF é a única possibilidade que alguém tem de empatar. Sim, se der DNF, ninguém vai ser campeão. E a última. Isso é só pra definir, sei lá, o 30º e o 31º do campeonato. É igual o olho azul e gente feia, não serve pra porra nenhuma. Não, achei que é alguma coisa pra desempatar no primeiro. Ok. Você vai voltando, isso a Fórmula 1 usa isso. Você vai voltando as provas. Os dois deu DNF aqui, ok. Mas em algum momento, se é pra disputar título ou vice-campeonato, alguém vai ter terminado a prova na frente do outro. E aí dá o desempate. Sim, mas ele tá levando em consideração a última corrida, entendeu? Sim, não. Sim, último evento. Pelo que eu sei, vai ver o último. E depois o penúltimo. E depois o antepenúltimo. E vai voltando até dar um desempate.
Aí eu não, aí Pelo não que eu sei é isso, porque é aí eu impossível. não, sei- aí eu não sei se de fato estão levando essa consideração. É impossível Mas pelo menos dar eles sorteio. deixam, tipo, mas pelo menos no final eles deixam, tipo, sorteio, não é que nem a Fórmula 1. A Fórmula 1 ele bota. Até que a gente usa um critério que a gente acha que vale. Não, isso Sério, não é a Fórmula 1, é o Michael Masi. É. E o Michael Masi vai pro Supercars. Puta merda. Eu não quero nem imaginar o que vai sair de lá. Depois não reclama. É, depois não reclama. Classificação, Eric, vamos para os 7 que ainda estão na disputa do título. Será que eu já tinha visto? Vamos passar direitinho a pontuação? Tô com ela aqui. Vai abrindo o próximo assunto para mim, ó. Will Power, 482. Joseph Newgarden, 479. Scott Dixon, 468. Marcus Ericsson, 465. Alex Palou, 439. Scott McLaughlin, 428. Patricia Ward, 424. Esses 7 pilotos ainda estão na disputa do título. Próxima prova, né, Eric? Uma pena, cara. Uma pena ver o Pato fora. Praticamente não tem como. Ele só leva pro campeonato se ganhar as duas e. Assim, se acontecer, porque Portland, pra ter batida naquela primeira curva, é facinho. Se tivesse um salseiro que todo mundo. O cara teria que ser muito iluminado. Pros 6 primeiros se encrencarem ele ganhar a corrida, ele consegue já tirar uma boa distância, ele volta pra briga. Lembrando, Rodrigo, que o seguinte, considerando, né, que todo mundo pontua independente da posição que chega, independente da posição que... Ainda tem mais uma coisa que a gente não mencionou ainda, tá? Essa distância, eu acho que ainda reduz. Por quê? Porque todo mundo tem pelo menos 5 pontos para cada corrida. Sim, Então, mas isso eu já quer tinha dizer- comentado. Então, quer dizer, na prática, quantos pontos que eu falei? São 108 pontos, não é isso? Na verdade, são 98 pontos. 98 pontos. Então, gente... Ele continua na briga. Não, peraí. Continua. Menos 98? Continua. Assim. Ele ainda tá na briga. Difícil, mas ainda tá na briga. A linha de corte é 384. 384, sim. E aí do Rosenqvist pra baixo todo mundo já era. Não, pega. Assim, é impossível. Portland deve sobrar 4. Em Portland deve sobrar Dixon, Ericsson, Newgarden e Power. Agora pode, assim, como eu falo, toda corrida tem, quando chega na penúltima prova, toda a categoria tem a chance de ter o campeão antecipado. É dificílimo. Mas do mesmo jeito que o milagre do bolo, dos abandonos em grupo, para fazer o Award voltar para a briga, também seria o abandono da tropa para o Power ser campeão em Portland. Não vai acontecer. A decisão vai para Laguna Seca. Obviamente. O que ajuda é que, felizmente, a única prova com pontuação dobrada são as 500 milhas de Indianápolis. É isso. Pelo menos isso, né? Pelo menos. Villeneuve é Vila Nova. Perder a chance de chamá-lo de Vila Nova. Se o Sérgio Maurício narrasse, ele já ia inventar isso, com certeza. Relâmpago Marquinhos Ericsson. Se ele fizesse cachau nas últimas provas, acho que ele conseguia. Nossa, Jorge, traduz a última pergunta, eu não entendi nada. Não tem mulher correndo na Indy. Vamos nessa, Eric. Bora. Vamos pra próxima, então. Vamos mudar de assunto. Vamos pra 2 rodas. Pô, bora da MotoGP. MotoGP. Eric. Ele vem pra ver a terceira. O Banaya cresce no momento certo.
Mas é impressionante o quanto o Fábio Quartararo continua centrado. Só que nós temos uma disputa, Eric. Cara, tem disputa? Tem disputa, mas vamos combinar, gente. São 28 pontos, dá tempo pra caramba pra pegar. Não, sim. E hoje a Ducati é a melhor moto. Não, isso é, não. A Yamaha tá meio fim de feira. Cara, mas também, o que acontece? O cara, apesar de tá, tipo, não ganhou a corrida tal, mas tipo, perdeu 5 pontos, beleza. Se ele for perdendo 5 pontos, indo perdendo 5 pontos até, realmente, aí realmente ele acaba empatando, eu acho, não, empata não. Não sei se empata ou não. Quantos pontos dá a diferença? Não lembro agora. 25-20, são 5 pontos. Não. Quantos que tá? Tipo, é 200 a 168. Deixa eu fazer minhas contas aqui. 32 pontos. Então, 32. Considerando que vai fazendo isso, ele ainda temos ainda 1, 2, 3, 4, 5. Ele teoricamente chegaria em Valência ainda com chance, mas tipo, é claro que assim, é manter a cabeça no lugar. Se ele ganhar todas as corridas, ele chega em Valência 2 pontos atrás do Quartararo, mas contando que o Quartararo chegue todas em segundo. Sim. 2 pontos. Sim. Tem briga. A Yamaha não pode... Tipo assim, a impressão que passa é que a Yamaha, Eric, ela chegou pro Quartararo e falou, olha, toma que o filho é teu. Te vira. Uhum. Eu não preciso falar das outras 3 motos Yamaha que estão um completo desastre. Por isso a RNF fez muito bem em ir pra Aprilia. É que o Quartararo tá... o Quartararo, o GC tá certo. O Quartararo foi o grande nome do GP da Áustria. Ele foi o vencedor. Porque a Ducati mandou nos treinos, na classificação, na corrida. E aí aparece um Quartararo para se meter no meio das motos e só ficou atrás do Bagnaia. Conseguiu um resultado gigante o Quartararo. Sim. Vai chegar nas próximas provas, ok, Missano, favorito é a Ducati. Mas o Quartararo pode, a Yamaha anda bem lá, mas a favorita é a Ducati. Uhum. Aragon é motor, é Ducati. Esquece. Tailândia, idem. Não, é Moteg. Não, eu sei, não, tô ligado. Eu sei que Moteg é primeiro do que Buriram. Mas eu digo assim, a Tailândia, a favorita é a Ducati e Sepang também. Só que Moteg dá pra equilibrar, porque não é um circuito tão rápido. Dá pro Quartararo vencer. E em Phillip Island dá pra vencer. Então, quer dizer, basicamente o Quartararo tem 2 match points nessa brincadeira. Basicamente, sim. E o Bagnaia tem que conter o ímpeto. O Bagnaia tem que botar na cabeça que ele é o atirador, Eric, pra evitar as quedas ridículas que ele andou tendo, porque ele podia ser líder do campeonato já. Não, pois é. Não, o Bagnaia eu tô vendo, eu tô analisando aqui os resultados ao longo do ano. Eu não sei. Detalhe, a gente, uma coisa que a gente não percebeu isso. Tá 200 a 168 pro Alex Espargaró. O Bagnaia tá 156. 56? 156. Então, peraí. 200 Tá tudo menos isso, 156. São 44 pontos de vantagem. O Bagnaia não... Se ficar o Bagnaia ganhando todas e o Quartararo chegando em segundo, o Bagnaia não leva, não. Sim, ele não leva. Mas tem uma coisa que assim... A gente... Até, só, não, completa com essa informação, Eric. Que essa eu ouvi eu ouvi muita gente comentando, me perguntando no Twitter, até onde
o talento do Quartararo vai ser suficiente para continuar enfiando a moto fraquíssima da Yamaha nesse momento no meio das Ducatis. Porque não me surpreende, Eric, se começar Banaya Miller, Banaya Miller, Banaya Miller, Banaya Miller, e só o Quartararo chegou em segundo porque o Jorge Martin fez o favor de cair. Rodrigo, nem isso não, Rodrigo. Olha só. A gente tá polarizando muito. Presta atenção nisso, Rodrigo. Eu posso estar falando bosta aqui agora. Estamos polarizando a disputa do título entre o Quartararo e o Banaya. Só que tem o Espargaró no meio deles. O problema é que eu acho que o Espargaró, acho que a Aprilia chegou no limite dela nesse ano. Posso também estar enganado. Rodrigo, olha só, olha só. Realmente, a Aprilia chegou no limite? Chegou. Só que, se a gente for observar aqui, presta atenção. O Espargaró, salvo muito engano, ele é o único, ele e o Luca Marini. Não, o Luca Marini também entra nessa conta, mas o que eu ia falar é o seguinte, o Marini, ele entra na conta de ter completado todas as corridas, mas o Espargaró completou todas as corridas nos pontos. E o pior resultado dele foi 11º. No GP das Américas, que era favorito, que ele ia se dar mal mesmo. Então, é isso que eu tô falando, olha só. Ele ainda tem a vitória esse ano. Se a gente for considerar, ele tem 4 pódios seguidos em Portimão, Jerez, Le Mans e Mugello. Mas sabe qual que é o problema dele agora, Eric? Realmente, a moto não ajuda. Não é nem só a moto não ajuda. A moto ajuda muito. Perto do desastre que era, a moto tá excelente. Tanto que o Viñales começou a vir com resultados bons agora. Sim. As pistas rápidas... Você vê, ó só, Silverstone e o Red Bull Ring. Nono e sexto. Tem pelo menos 5 provas pauleiras aí. Sim. A gente, foi o que eu falei, a gente pode estar cometendo um baita erro, chegar em Missano, ele ganhar com todas as voltas lideradas. E calar nossa boca aqui. Sim. Mais difícil, viu? Rodrigo, é aquela parada, porque, assim, a gente não, assim... Agora eu gostei. Eu gostei do Banaya nas últimas provas. Ou ele ganha ou ele cai. Pior que é mesmo. Ele tá com... Ele tá nessa agora. Ele tá ganhando ou caindo. Até Jerez ele tava... Desde Jerez ele tá assim. Ou ele ganha ou ele cai. Em Le Mans foi patética a queda dele. Eu queria saber... Rodrigo. Me tira uma informação aqui muito importante. Eu vou dar um chute aqui muito ferrado. Em que posição ele tava nessas 3 quedas? De Jerez, não, de Le Mans, Catalunha e Sachsenring. Em Le Mans ele era líder. Em Barcelona eu não lembro. Em Sachsenring ele era líder. Tá. Considerando que ele tá com 156, tá? Ele teria mais 50 pontos se ele vencesse. Exatamente. Ele estaria com 200... Olha só. Ele estaria com 206 pontos se ele não tivesse essas 2 quedas. E o Quartararo com 190. Pois é. Cada corrida conta, viu, o Banaya? E outra coisa... Não, pra você... Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos um Quartararo que tá meio que jogando com o regulamento. Ele tá tentando ainda, né, jogar com o regulamento. Por enquanto dá, Rodrigo. Vamos ver como é que fica se tiver dobradinha até o fim do ano, Eric? Então, vamos lá. São 9 pontos por corrida. 9? 9. Porque o terceiro colocado faz 16. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Quanto que tá a distância? 54, né? Se tiver Banaya em primeiro e Miller em segundo, Quartararo em terceiro, até o fim do ano, eles chegam em Valência empatados. Os 3? Não. Não, só o Quartararo e o Banaya. Empatados. Não.
O Banaia chega na frente. Vamos pro calendário de novo. Vamos dar uma bisoiada. Volta. Gente, como é difícil abrir site ao vivo, viu? As páginas demoram pra carregar. Abre página. Na dúvida, a gente bota 200, 156. Aqui vai somando 25, 25. E aqui... 9, 18, 27, 36, 45, 54. Ele chega a 10 pontos à frente. Se ele vencer todas as provas com dobradinha. Cara... Se for 2-2, se for 5 pontos, 5, 10, 15, 25, 30, ele ainda chega 14 pontos atrás. Ou seja, o Quartararo chegando em segundo até o fim do ano é campeão. É nisso que ele vai jogar. E só que aí a Yamaha tem que dar uma moto melhor, né? Moto pra isso, teoricamente, ele até tem. Tá difícil, viu? O Quartararo tá tirando da alma esses resultados. Vamos ver agora nas pistas onde é um pouco mais fechada. Mas, ô Rodrigo, mas é o que eu tô falando. Mas o Quartararo já chegou no ponto que ele já tá na. O que eu falei. Agora é hora de começar a dar uma administrada. Se ele vê que ele não tem condição de ganhar, segunda, são 20. Cara, não, isso ele tá fazendo bem desde o ano passado, né? São 20 pontos depois, principalmente depois que ele perde o título de 2020. 2020, porra, aquilo ali foi podre. Aquilo foi podre. Deixa eu só explicar aqui. 2020, ele começa ganhando as duas corridas, as duas primeiras, em Spa e Andaluzia. Spa, é porque eu tô vendo aqui Spa aqui no negócio. Assim, as duas corridas de Jerez, né, que é Grande Prêmio da Andaluzia. E aí depois... Ele ainda tava na... Ele tava na... Na Yamaha. Na Sprinta, né? Não, mas na SRT, né? Ele não tava na moto de fábrica ainda. Ele tinha uma moto de fábrica atualizada, mas não era equipe, né? A equipe era o Rossi e o Vinhales ainda, né? Isso. Aí ele foi pra Yamaha no ano seguinte. Não é isso? Isso. E aí acontece, ele vai, o Quartararo, ele tem resultados horríveis, ele vai só caindo lá atrás, não caindo, mas tipo assim, só corrida, resultado baixo. Aí faz 7, 8, 13, ganhou uma na Catalunha e tal, beleza, 9, 8, 14, aí não dá, cara, aí não tem como ser feliz. Aí o Juan Mir só foi, como é que fala? Tanto que o Quartararo, ele não fica nem em segundo naquele campeonato, ele fica em oitavo. Ele começou liderando o campeonato, o pessoal fala, pô, vai passar a moto. Não, ficou em oitavo, ele fica em oitavo no campeonato. Oitavo. Foi horrível, realmente. Aí nada como um aninho na equipe principal pra ele ser campeão e começar a ser um pouco mais consciente, né? Deixa eu pôr alguns comentários aqui. Banaia tá passando a banana no grid. Mas o chantilly ainda tá na mão do Quartararo, tá, Leandro? Como nós falamos aqui agora. Se ele chegar em segundo todas as provas, o único que pode tirar o título dele é se o Alex Espargaró ganhar todas. Pois é, o que eu acho meio difícil de acontecer. O Jorge tá... Ô, Jorge, eu não vou colocar porque você botou um emoji muito feio. Mas ele tá falando que o Banaia tá com muita sorte de campeão. O Quartararo também tá com essa sorte. Porque numa pista onde era pra ser Ducati, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ele conseguir ser segundo foi genial. Carlos Fonseca, sim. Concordo com ele. Fala não. Pra prestigiar, não vamos comentar, não vamos entrar em detalhes. Não, eu só posso. Não, Carlos, assim, falar nisso sem falar, só pode ter uma coisa. Depois de hoje, eu acho que eu cheguei à conclusão de que eu sou dotado. O Eric contou em off aqui, foi sensacional. Gente, olha só, eu tô não sei aqui. Eu definitivamente. Eu sou adotado. Definitivamente, cara. Porque não tem condição. Aí tem.
Eric depois de Verrega GP, moto, o quê? É o Jorge. Jorge, a gente daqui a pouco tem que descobrir. Mas não entendemos nada. TV CCE, amigo. TV CCE era boa. TV Sabe o que CCE era significa CCE, né? boa. Não. Começou comprando errado. Não conhecia essa, não? Não. Clássica essa. É tão clássica que eu não sabia. Vamos falar da Moto 2 rapidinho? Quer dizer, tem alguma coisa mais pra acrescentar? Acho que não, né? Próxima prova é Missano, 4 de setembro. Vai ter Moto E também, né? Cara, nós vamos chegar na Moto E. Sim, vai ter Moto E, mas nós vamos chegar lá. Não, Missano. Sim, mas nós vamos chegar não, lá pra falar da Moto E. Ah, tá, não, beleza. Não, porque eu só queria passar a classificação. O Quartararo tem 200 pontos, Alex Pagaró 168, o Francesco Banaya 156 e o Hans Zarco 125, o Jack Miller 123, no máximo ainda sonham. O resto esquece. Acho que o Bastianini, depois dessa queda, já era. Já fez muito com a moto da Gresini, com uma moto que é do ano passado. O Jorge Martin tava disputando o pódio, caiu. E eu acho que em Missano eles vão anunciar o Bastianini como piloto. Sei. Moto 2 e Moto 3 só deu. Deixa eu só dar um abraço pro J. Mauro. Me dá boa noite aqui. Boa noite, J. Mauro. Vai dormir daqui a pouco também. Só deu japonês na Moto 2 e na Moto 3, Eric. Cadê aqui minha lista? Aqui. Não, e outra coisa, né? A Moto 2, pelo visto, o campeonato virou, né? Virou porque o Vietti caiu a 4 voltas do fim. Um jogo de equipe quase... Cara, eu não sei. Jogo de equipe. Cara, chegou na penúltima curva. O Sonkiat Chantra passou o Ayogura. Ele foi pra tentar a vitória. Não sei se teve jogo de equipe. Muita gente dizendo que teve. Os pilotos dizem que não, estamos aqui pra brigar. Mas sei lá. O fato é que o Ayogura venceu com o seu companheiro de equipe, o Sonkiat Chantra, na segunda posição. Terceiro lugar pro Jake Dixon, porque a KTM, a equipe Ayo vacilou. Que, meu, a hora que viu que o Pedro Acosta, a hora que ele viu que o Jake Dixon não ia perder a posição pra ele, era pra ele ter freado a moto e deixado o Augusto Fernandes passar. Se o Augusto Fernandes passa, ele tava 1 ponto à frente. 2 pontos à frente. Por causa de uma imbecilidade, ele ficou 1 ponto atrás. Esses 3 pontos podem fazer diferença. A Ayo vai chorar pra caramba se isso acontecer. E eu vou dar risada. A Ayogura líder do campeonato. E o Vietti despencou. É. Porque acho que até o Aruncane passou por ele. Na verdade, ele continua em terceiro, né? Porque aqui tá constando que... Continua? É um milagre. A setinha tá marcado pro lado, não tá... Bom descanso, J. Mauro. Continua em terceiro o Vietti? Não, então, Vietti, a setinha que aparece aqui aparece nivelada, não aparece nem subindo nem descendo. E aparece aqui... Não, tô ligado, mas tá errado isso. Alguém errou no coisa. O Vietti era o líder do campeonato. Deixa eu verificar aqui, gente. É muito estranho. Ou ele perdeu a liderança em Silverstone? Não, o Fernandes não tinha passado. Silverstone ele perdeu 2 posições. Cara, o Vietti é outro que tá jogando o campeonato fora. Aliás, o Vietti tá com os mesmos 156 pontos que ele tava desde Assen. Nossa, Vietti. Olha isso. Não, é isso aqui. Não, pior é que assim, ele tava sonhando com uma promoção pra MotoGP. Aliás, correção, olha só. Em Assen, olha só. Em Assen, acaba, a corrida acaba. Tá, o Vietti e o Fernandes com 146, o Vietti na frente. E o Ogura com 145. Beleza? Beleza. Aí veio o Silverstone. Em Silverstone, o Vietti marca 10 pontos. O Fernandes vai para 171 e o Ogura vai para 158.
o Viet cai para terceiro. E com os mesmos 156 pontos de Silverson, o Viet sai Ele ficou porque ele caiu de forma patética. Aí o Ogura com 100, tá com 8-3 e o Tenante com 8-2. Ou seja, vai ser dos dois o campeonato. Eu também tô com sono, Theo. Deixa eu ver, 183 menos 156. São 27 pontos, já é mais uma corrida. Já, mais uma. O Viet já rodou. Isso porque ele queria subir, hein? O Jorge pergunta qual a diferença da MotoGP para a Moto2 e Moto 3. A Moto 3 são motos de 250 cilindradas. A Moto 2 é de 600. E a MotoGP é moto de 1 litro. Exato. 1000 na fita. Moto 3, mais vitória japonesa. Vitória de Ayumu Sasaki. Acho que a primeira dobradinha japonesa, olha, faz tempo, viu? Dobradinha japonesa, acho que no século. Na Moto 3 ou em todas as 3? Eu acho em todas, eu não lembro de 2 japoneses, 2 na Moto. Seria um bagulho pra gente procurar muito. Da década eu tenho certeza. Que é a primeira dobradinha japonesa. Vitória de Ayumu Sasaki com Tatsuki Suzuki em segundo. Davi Eric, grava esse nome para as próximas lives, para os próximos anos. Davi Munhoz. Ele não chegou de brincadeira na categoria. O moleque é bom. Diogo Moreira chegando na 6ª posição. Muito consistente, muito tranquilo. Já atraindo a atenção do monte de equipe. Recebeu o convite, Eric, até de equipe de Moto 2. Mas ele falou que não vai subir esse ano. Ele quer se manter ano que vem na Moto 3 para disputar o título. O moleque tá concentrado. O moleque tá bem concentrado. Justíssimo. Justíssimo. Subir amarrado, subir obrigado, igual subiu o Raul Fernandes, tá aí agora. Tendo que pagar 1 milhão de euros se quiser que a KTM libere ele. Olha aqui. Papelão. Não sei quem foi pior nessa história, se foi a KTM ou se foi o Raul Fernandes, mas tudo bem. Japoneses cumpriram a Missano. Matheus Góes. Só você mesmo, Matheus Góes. Que bosta, hein? Meu Deus do céu. Vamos pra Moto E, Eric? Eu não tô achando o resultado da Moto E. Não, vai ser difícil pra caramba achar a Moto 3 agora. Moto E. Oi? Moto E. Não, peraí. Você não achou o resultado da Moto E? Não. Faz mal, eu tô vendo pelo site. Aliás, eu vou abrir até a página do site. Tô vendo no site da MotoGP mesmo, que já tá atualizado. Vitória dupla de Eric Granado. Fim de semana quase perfeito, só não liderou todas as voltas. Mas venceu tranquilamente na segunda prova. A primeira prova teve sorte. Mas como é que eu falo sempre de sorte, Eric? A sorte é quando a competência encontra a oportunidade. A oportunidade pro Eric Granado se chamou Mattia Casadei caindo na penúltima curva. E ele não estava perto. Tava numa distância confortável. O Eric Granado já confortável em segundo. Tô tirando o ponto do... Tô tirando 4 pontinhos aqui pro Agter. A hora que levou o tombo, ele passou... Oba, tirei 5. Aí eu vi vantagem. Aí ele foi pra segunda corrida. Pô, se eu tirar mais 5, tô no lucro. Tirou 7. 7 não, 9. Porque o Eric venceu. O Casadei se recuperou. Pressionou. E aí eu fico... Sabe o que dá medo da gente assistir corrida do Eric Granado? Ele assim... Ele vai pra cima mesmo. Até pra se defender. O piloto bota de lá pra passar. Ele não sai que o traçado é meu. Tum. E não tá nem aí. Cara, será que ele... É importantíssimo pra ele ter recuperado de vez a parte mental. Se o psicológico estiver tinindo, o Agter tá lascado em Missano. Porque em Missano, o Eric já mostrou que sabe andar. Ele sabe, ele gosta da pista de Missano.
Aquela queda no passado que ficou com gosto terrivelmente amargo na boca, Eric. O teu quase xará deixou um gosto muito amargo. Se ele segura aquele segundo lugar, ele era campeão. Depois do que aconteceu com o Agueter e com o Torres, aquela confusão na corrida 2. Enfim, águas passadas, ele chega agora 17,5 pontos atrás do Agueter. No site da MotoGP não tem o resultado da corrida, que legal. Tem. Moto E. Só do P1. Não. Race 1. Tô vendo aqui a corrida na minha frente. Primeira prova, Eric Granado, Dominique Agueter e Mikel Pons. E na segunda prova, Race 2. Aborta. É que tem que mudar lá em cima. Eu falei que o Casadei chegou em segundo. Não, o Casadei chegou em quarto. Porque ele tomou uma punição de... O Mikel Pons foi segundo colocado. E aí, quando o Mikel Pons conseguiu a segunda posição... Não, eu tô me enganando contra o piloto. Não, o Casadei perdeu... Eu tô trocando as provas, gente. Desculpa. O Casadei perdeu as posições na pista... E o Mikel Pons foi segundo. Eric, foi na última volta. O Mikel Pons assumiu a segunda posição, mas ele deu uma trancada no Agueter. Tipo, pra falar, o Eric se manda e ganha essa corrida. Porque eu seguro o povo. E segurou. Dobradinha da LCR, tanto que os caras estão dando tão bem, Eric, que a foto de capa nas redes sociais da equipe é com o Granado e o Mikel Pons, não é com o Alex Marques e o Nakagami. Que a Moto E tá sendo muito melhor pra eles. Vamos combinar, né? O adotado ali, não sei nem qual é o propósito desse moleque que tá ainda existindo, né? Vamos ver se ele se recupera na Gresini. Agueter, 194 pontos. Granado, 176,5. Só os dois podem ser campeões. Ferrari, 121,5. Pons. Pô, tomei um susto agora, cara. Você falou Ferrari, ou porra, como assim? Não, Matheus Ferrari, pô. É. O Pons, 115 e o Casadei, 111. Para não passar em branco, a Maria Herrera tá na 17ª posição com 19 pontos. Ah, não, só deve ter gente ruim atrás dela. Sabe quem tá atrás dela, Eric, no campeonato? Lucas Tulovic, que piloto alemão, tem todo o suporte da Federação de Moto da Alemanha. Por que não? Por que isso? Ok. E sabe quem que tá também atrás dele? Bradley Smith. Coincidência ou não, são os dois pilotos da RNF na Moto E. Então tá, né? Tem umas coisas que não mudam. E a próxima etapa da Moto E é a última, né? No caso, É a última em Santos. Eu acho uma vergonha a Moto E não acabar em Valência junto. Acabar em Valência. Junto com todo mundo. Não, vai acabar em Missano. Aliás, sabe o que eu fico pensando, Eric? Essas motos da Moto E em Sepang. Caralho. Sepang e Phillip Island. Porque Phillip Island ia ser um terror, imagina. Meu Deus do céu, que eu nem E as imagino. motos são pesadíssimas. Muito pesada. São pesadíssimas, assim. Não, e outra coisa, você imagina. Não digo nem pra. Como é que fala? Pra subir a jadeira, mas pra descer a jadeira. Aquela. Tem uma curva que eu acho linda. A curva 9, 10, as curvas 9 e 10. É maravilhosa. Aquela freia. Imagina a Moto E descendo aquela ladeira ali. Imagina a Moto E descendo o ladeirão da curva 9 e 10. Eu tô imaginando tanto esse ladeirão da 910 e eu tô imaginando em Sepang, que lá naquele miolo que tem aquele hairpin que é em subida. Imagina. O começo, no caso, tipo, com a curva 1, 2 e 3? Não, lá no meio do circuito.
Ah, curva 9 e 10. Ah! Também. É uma puta freada, só que em subida. Ali na força da moto pra aquilo ali. Ah, não dá não. A Moto E tem futuro, dá pra ver que tem futuro. Os caras se enganam. Eric. Leandro Fausto, Eric Granado aprende a correr com road rash. Quase isso. Ele vai precisar de umas correntinhas pra derrubar o Agter, porque duas dobradinhas dão título pro Agter. Eu ia falar do Hang-On, mas enfim, né? Também. Mas duas dobradinhas, 2 segundos lugares dão título pro Agter. Né? E contando que o Granado vence as duas em Missano. Só que Ah, uma dobradinha já dá vantagem pro Granado. O Granado tá 17 pontos atrás. e meio. 17,5. Não dá. Teriam que ser 2 dobradinhas. O Eric só é campeão se ele vencer as duas e o Agter chegar em terceiro nas duas. Porque lembre-se do meu ponto do meu É, ponto. ele vai. Se ele vencer as duas e o Agter for terceiro, ele abre 18 pontos. Ele ganha o campeonato por meio ponto. O Leandro Fausto, Ferrari Maré. Não, Fórmula 1 é semana que vem, gente. Aliás, o Carlos Fonseca perguntou o que a gente acha da Fórmula 1. Eu só quero que a Bélgica continue no calendário. Granado sem pino. Quem falava isso, o Matheus talvez soltou, o Eric Granado soltou o pino, era o Guto Nejaim. Cada piloto ele tinha uma brincadeira para fazer quando ganhava, né? O Rossi era passar o receituário, o Mark Marques era o Dali Garoto, o Lourenço era o Samurai. Até mesmo o Hamilton Rodrigues agora, quando o Enea Bastianini ganha, que meu nome é Enea. Ou o Pedro Acosta, quando ganhou, que ele soltou uma corda Pedrinho. E o Nejaim usava muito com o Granado. Tira o pino da granada, que aqui é BR. Vamos lá? Bora. Missano 4 de setembro, pessoal. Com decisão da Moto E. Vamos pra próxima. Bora. Ainda bem que não apareceu ninguém pra me perturbar por causa desse assunto aqui. Vamos falar de NASCAR. Porque teve uma apostinha pra variar do Pai de Ná. Lembra na sexta-feira passada que ele disse que... Daqui a pouco ele surge do esgoto pra falar sobre isso. Que ele disse que... semana passada ele falou que tava com saudade de você, Eric. Eu quero que ele morra. Todo mundo vai, Eric. Ele na semana passada disse que o Raikkonen não ia ficar nem entre os 25 primeiros. Não vale a aposta dele, porque o Raikkonen bateu. É diferente. Aliás, é a nota da... É mais importante o desempenho do Raikkonen do que a vitória do Kyle Larson. Porque pra variar, o Chase Elliott tá reclamando até agora. Do totó que ele levou do Kyle Larson. Da Hendrick. Áureos tempos de boteco. Crise no boteco. Crise na Hendrick. Não, bacana, mas... Não, bacana... Ainda bem que os dois já estão classificados, garantidos no... Não, e tipo, o Kyle Larson ganhou a corrida e o Chase Elliott é o campeão da fase regular. Sim. Então quer dizer, até isso já conseguiu bem a Hendrick. Sim. O problema é que assim, ainda bem que aconteceu agora. Agora que estão os Mas não dois foi, garantidos. o Elliott tá reclamando à toa. Sim, e outra coisa, Rodrigo, a treta seria se isso acontecesse lá dentro dos playoffs. De Martinsville, imagina. Ah não, o Elliott tá reclamando muito à toa. A manobra do Larson foi limpíssima. E olha que eu sou um crítico de totós na NASCAR. Mas nessa não tem nem do que reclamar. Legalíssimo. Vamos ver os melhores momentos. Vou até tirar o GC. A largada teve que ser em fila indiana por causa da chuva. Choveu muito, a corrida demorou para começar por causa
tanto da quantidade de água, as curvas estavam alagadas, quanto pros raios, né? Tinha muito raio na redondeza do circuito. Aí eu não entendo o pessoal falar que o Watts Glen fica perto de Nova York. É no estado de Nova York. Porque o Watts Glen é mais perto de Toronto do que de Nova York. E aí Chase Elliott mandou no fim de semana inteiro uma corridaça do Michael McDowell. Eu merecia demais vencer essa prova. Só que a vitória do Kyle Larson, por ser um vencedor que já venceu, classifica automaticamente o Kurt Busch. E a única possibilidade que existe é de termos um 16º vencedor em Daytona e eliminar o Ryan Blaney. Só que ou o Ryan Blaney ou o Martin Truex Jr., um dos dois vai dançar. Ou os dois, né? Ou os dois. Não, quer dizer, meio que matou aquela teoria que a gente vinha falando, que o... De ter mais vencedor, que ele tem vencedor fora dos playoffs. Não, pelo visto não vai ter. Pode acontecer dos 16 terem vitória. Depende de quem vencer em Daytona. Quando tá passando o início da prova aí, que foi um pouco mais tranquila, vale falar, óbvio, do desempenho do Raikkonen. Tava indo muito bem entre os 10 primeiros. Tanto ele quanto o Joey Hand. Joey Hand fez uma corrida maravilhosa. Aí o Joey Hand acabou batendo e o Raikkonen foi tocado pelo Ross Chastain, tentou desviar, acabou batendo no Loris Hezemans e acabou acertando o muro e abandonou a disputa. E a presepada, o Harrison Burton, Corey LaJoie e AJ Allmendinger, todo mundo rodando. Que maravilha. Aí a pista foi começando a secar. Michael McDowell assumiu a liderança. E o que aconteceu? O povo começou a parar no box. Muita gente arriscou cedo e começou a se dar muito bem. A distância dos pilotos que estavam com pneu de chuva ainda para quem estava sem, estava absurda. A ponto até do Sérgio Lag e do Lipe Paega na transmissão da Band Esportes ficarem furiosos com quem não tinha parado e estava enrolando. Vai esperar acabar o segmento. Vai acabar o segmento, os caras estão lá atrás. Olha lá, muita gente foi pro box. Tyler Reddick foi o primeiro. O Kimi até que se deu bem, Eric, com as paradas de box, a tal dinâmica da NASCAR. Ele se deu bem com as paradas. Ele só entrou no salseiro, o que é perfeitamente comum. Não dá pra falar que ele fez uma péssima prova. Não tem como. E aí tem uma parada também, Rodrigo. O Kimi tá nessa brincadeira aí pra brincar, pra zoar. Mas ele levou a sério. Ele levou a zoeira a sério. Ele levou a zoeira a sério, né? Olha o que o Tyler Reddick aprontou. Passou reto na chicane e tinha que parar o carro e acelerar de novo. Com pneu frio ele quis disputar a posição, mas só podia dar merda. Mas só podia. E outra coisa, e assim, vocês viram as fotos do Kimi antes da corrida? Ele, porra, nossa, sorriso aberto, o cara tá se divertindo aí. Ele falou, adorei a corrida, foi fantástico. Infelizmente não acabou do jeito que eu queria. Mandei bem, ó o Elliott indo pro box, atrasado pra burro. Que ele ficou no pit stop. Que maravilha. E Michael McDowell liderando a prova. Aí o Chase Briscoe assumiu a liderança depois do pit stop, né? Porque ele parou muito cedo, o resto demorou pra parar. E ele conseguiu. Esse é o Larson. Demorou pra caramba pra parar também. O Chase Briscoe venceu o primeiro segmento. Essa entrada do box de Watts Glen é raiz mesmo, olha lá. McDowell foi pro box. Buescher foi pro box. O Buescher foi o Dale Jr., chamou ele de Buescher. De Christopher Buescher. E ele ficou zoando. Se eu tiver 10 mil likes nessa postagem, eu mudo o nomezinho em cima pra Christopher Buescher. Teve 32 mil porque americano é zoeiro, né? Vamos curtir o like só pra ver se ele vai trocar o nome. E ele trocou. Sensacional, cara. Sensacional. E aí, bom, aí eu vou estar mostrando
Martin Truex Jr. tá fazendo uma temporada horrível. Horrível. Ele é quarto nos pontos, mas vai ficar fora. Caraca, é mesmo? Não. Até o início da prova ele tava em quarto. Não, agora tá em sexto nos pontos. Ah, mas mesmo assim, sexto. Sensacional. Ele tá em sexto nos pontos. Mas vai ficar fora. Só se ele ganhar em Daytona. Ele tá devendo 20. Tá devendo 20. Não, peraí. Ele tá devendo 25 pontos pro Ryan Blaney. 25. Ou ele tira 25 pontos pro Blaney. E o Blaney tá em terceiro, né? É. Terceiro colocado nos pontos vai ficar fora. A NASCAR não gostou do título do Matt Kenseth. E. Enfim. Olha quem que relargou em primeiro. Caraca. Todd Gilliland. Como assim? Ele relargou em primeiro. E o seguinte, ele andou muito bem até o pneu furar. Nesse momento o Raikkonen estava em décimo. Outro que fez uma corrida tranquilíssima, assim, pra completar a prova, só pra curtir mesmo, que foi o Mike Rockenfeller. Aliás, vai aqui minha crítica, eu vou fazer uma crítica pro Sérgio Lago. Mas vou ter que fazer essa crítica pro Sérgio Lago, Eric. Sérgio, aquele que até hoje não conta pra gente que ele fez aquela miniatura do 43 que tava na mão dele lá no... Provavelmente. E sumiu na mão dele. Provavelmente. Ó. Sérgio Lago. Lipe Paega falando, olho no Mike Rockenfeller, é um grande piloto, já foi campeão de Daytona, já foi campeão da DTM. Vai falar que o Rockenfeller é fraco? Sérgio Lago, que isso? Não, Sérgio Lago, não. Com todo respeito, falou pouco, falou bosta, né? Não, essa aí não. Os dois tiveram que lidar com o vespeiro que eles tocaram durante a transmissão, mas eu não vou entrar em detalhes quanto a isso. Porque o vespeiro foi terrível. Mas essa do Rockenfeller... O Rockenfeller era um gigante piloto. Eu não duvido do Rockenfeller ser piloto do WEC ano que vem. Aliás, amanhã no boletim nós vamos falar mais sobre o WEC. Não, outra coisa, Rodrigo. O Rockenfeller, eu não sei. Eu queria ver se existe essa informação aqui, mas em 2010 ele vence as 24 horas de Le Mans e Daytona no mesmo ano. Ele venceu em Daytona pela Harley com o carro da Porsche. Ele, João Barbosa, Terry Borker e Ryan Dalziel. E saber que não é Dalziel que se fala, né? É o nome mais confuso da história. Se escreve Dalziel e se fala Diel. Que bosta, velho. Não me pergunta por quê. E em 2010 ele vence a 24 horas de Le Mans com o time Berhard e Romain Dumas pela Audi. Na época a Audi estava atropelando ali todo mundo. Fora que ainda tem. Alguém venceu o segundo segmento, Joey Logano. Mais pontinhos de playoff pra ele. E aí a gente vai pro terceiro segmento. Por acaso já tem 21 pontos de playoff. E olha o que aconteceu no terceiro segmento. Olha lá o carro 91 onde foi parar. O fim de prova pra Kimi Raikkonen. Esqueceram do Austin Dillon. Tipo, o Austin Dillon não é importante. Vamos pro Kimi Raikkonen. Até tentou voltar, mas não conseguiu. O carro despedaçou no muro ali. Olha lá o que aconteceu. Fica olhando, olha lá, Eric. Olha lá, o Ross Chastain freia tudo, toma um totó, faz o efeito sanfona, o Raikkonen não tem por onde escapar, dá na traseira do Loris Resemans. Olha lá, fica olhando. O Austin Dillon rodou com o Ross Chastain. Aí o Ross Chastain voltou pro traçado e segurou todo mundo. Olha o 27 do Resemans. E aí, põe no Kimi Raikkonen. E o Raikkonen põe no muro. Mas deu com gosto, hein? Mas é legal que todo mundo lamentou pra caramba o acidente do Raikkonen. A própria NASCAR. Bom, não preciso nem falar da própria Trackhouse, né? Sabe quem pode correr nesse 91 nas 500 milhas de Daytona no que vem, né?
Não é o Hélio, não, né? É ele mesmo. Ah, tá bizou. Não. Olha lá, aí quem com Rochas tem fere, com Rochas tem será ferido. Tomou o totó do Chase Briscoe. Vai te catar, melancia. Não, o Rodrigo, lembrando que o Logan já tem 21 pontos de playoff e isso pode fazer alguma diferença lá na frente. A única Claro que diferença ele que eu quero ver, a única diferença que eu quero ver é a cara de cobre dele no fim da temporada. Olha lá, Larson e Elliott. Olha lá. Pista pra quê, né? Não, o limite da pista é o guarda-rail. Olha lá, essa foi a primeira. Larson já tava ensaiando. Falei, não vou deixar. E olha só, mesmo sendo na NASCAR, limpíssima essa manobra, tá? Sim. Olha o Loris Resemans. O Resemans já é feio já rodar desse jeito. O Resemans já tá correndo mais provas, já corre desde o ano passado na categoria, é bicampeão da Euronascar, então conhece os carros. E, Rodrigo, só completando... Olha lá, toin, olha lá. Deixou o Elliott pra trás. Ainda tomou mais uma... Ainda perdeu outra posição ali. E o McDowell, infelizmente, não conseguiu ir pra cima. Chega uma hora que Watts Glen é uma pista que carro conta muito. Aí 2 voltas pro fim, achei só uma sacanagem que não mostraram o abandono do Joey Hand, que determinou mais uma bandeira amarela. E aí caiu o Larson na primeira posição com o AJ Allmendinger em segundo. Depois de rodar no início, ele voltou e recuperou. Ô, Rodrigo, só uma informação que eu tava completando ali do Rockefeller, ele, além disso, ele é só o campeão da temporada 2013. Então Sim. Não tem como falar que o cara é fraco, né? Mas... É. Ok, terminou em 30º, ok, mas vou estar correndo com o carro da Spire. velho. Não é o Montoya que teve a ganância na mão e não fez nada. Pois é. Teve uma vitória e bateu no... quase explodiu no safety car. Eu adoro o NASCAR e Watts Glen. Limite é o guarda-rail. Até onde o guarda-rail tiver... Se tem asfalto, o limite é o guarda-rail. Tá nem aí. E aí ele veio pra vitória. Cruza a linha de chegada, primeira posição pra ele. Terceira vitória dele no ano, né? O Larson, É. segunda. Nossa, ele só tinha uma. Uhum. Não, eu acho bacana. Eu demorei a acostumar com esses carros com o número onde ficavam os contigues, né? É. Que eram aqueles adesivos que ficavam na porta do carro, que é tipo assim, os patrocinadores Da NASCAR. Da NASCAR, né? Que todo carro tinha que ter. Eu nem sei se ainda existe os contigues, mas... Existe, mas foram realocados para outro lugar. Eu lembro de ter visto em outro canto. Ah, Kimi, bom piloto, dá uma banana pra Fórmula 1. Ah, ele já fez o que tinha que fazer na Fórmula 1. A história dele lá já era. Iceman derretendo. Ice Nu. Pô, sacanagem. Pô, Jorge, sacanagem. Estado líquido. cara, mas você Estado líquido foi a água que caiu em Watts Glen, que atrasou a corrida quase 40 minutos. Nem fala. Não, conclusão desse meme todo. Vamos lá, conclusão desse meme todo aqui. Kurt Busch classificado. Antes que o bonitão apareça lá falando que é na NASCAR. Vamos lá. Ele ia entrar na bolha. Quem? O Busch, o Buchão. Se tem um vencedor inédito, tipo, sei lá, se o Truex Jr. ganhasse essa corrida, Aham. ele entraria na bolha. Ele ia ter que torcer pra não ter vencedor inédito em Daytona. Pois é, e aí nós temos Chase Elliott com 4 vitórias, Kyle Larson, Logano, Chastain, Harvick, Byron e Reddick e o Hamlin. Tem 7 pilotos com 2 vitórias. Com 2 vitórias, Eric. Você não sabe fazer mais gesto não, né? Parabéns. E aí você vê Christopher Bell, Kyle Busch, Alex Bowman, Daniel Soares, Austin Cindric, Chase Briscoe e Kurt Busch com 1 vitória. E aí fecha com o Ryan Blaney com 779 pontos, né? Porque é o único que não tem vitória dentro dos 16 classificados por enquanto.
E o Truex Jr. com 754, devendo 25 pontos. O Eric Jones, do Eric Jones para baixo, Só se vencer. só se vencer. E até o 30º, né? Até o 30º, ou seja, até o Todd Gilliland poderia entrar. Porque, no caso, nem o Corey LaJoie estaria habilitado. Porque, mesmo que ele ganhe a corrida, eu não sei se ele tem ponto para isso. Eu acho que não. Ele foi muito mal o Watts Glen. Ele tinha que ir muito bem o Watts Glen para tentar ganhar em Daytona, ou o inverso. Não, o Gilliland está em 30º. Ele está com 374. O Corey LaJoie, que é o próximo, está com 303. Então, 69 pontos? Tchau. Já era. Apoiador do Trump é o único eliminado do campeonato oficialmente. Tchau. Não. Quem? O Gilliland? Não, o LaJoie. Sim, Rodrigo, mas o que eu tô questionando é o seguinte: são 40 pontos. São quantos pontos na NASCAR? Boa pergunta. Porque olha só. Porque na NASCAR são. Eu vou até ver aqui. Quando você vai vendo, o Leandro Falso comenta de admirar que Glen não tem um sistema de drenagem eficiente. Não, na verdade, não me admira, porque Glen é um circuito muito velho. E se fosse no Brasil, sim, a gente sabia o que ia acontecer. É normal. O que acontece eu sei que são 40 pontos. São 40 pontos e mais. Ai, caramba. Não, olha só, são 40 pontos, 60 pontos no caso. São 60 pontos por enquanto, mas eu não sei se existe ponto por liderar a corrida ainda. Não lembro se existe ponto por liderar a corrida. Eu definitivamente não lembro. Por favor, quem puder me ajudar, eu agradeço. Vamos ver. Sistema de pontos na NASCAR. Atualmente. São 40 pontos para vitória. E vamos supor 10 pontos por segmento. São 60. São 60 pontos. 40, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Blá, 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 blá. E mais 5 pontos para os playoffs. Não é isso não. Então quer dizer, esse é meu... 40 pontos para vitória, mais 10 para cada segmento. Para cada segmento, 60 pontos. Então vamos lá, numa possibilidade, ele ia para 363, ela já rodou. Lá já rodou. Bem feito. Perdeu 3 minutos para ver quantos pontos. Que bosta. Bem velho. feito. Já me fez a minha segunda mais feliz. Quem apoia o Laranjão tem que se lascar. Vamos mudar de assunto? Agora vamos para vários assuntos, né? É. Vamos pro Sexta Marcha. Bora. Vamos lá, vai. O resumo do esporte a motor em Sexta Marcha. Sexta Marcha é a hora que a gente vai mandando no privado pro Eric também dar uma olhada, mas quem vai começar sou eu, porque eu vou começar a falar das outras categorias que tiveram junto com a Indy, né? Então, teve mais prova de monopostos. Monopostos. Começando com a Indy Lights, porque a Indy Lights teve vitória de Matthew Brabham. Matthew Brabham voltou para os monopostos, quase que deu a carreira como encerrada. Resolveu voltar, tá andando bem e fez uma ultrapassagem no sueco, no Linus Lundqvist. Ô Rodrigo, só um parênteses. Por um acaso, eu por várias vezes aqui eu fui mutar pra tossir aqui, pra não sair aqui na gravação. E eu tava vendo, eu tava com a impressão de que já tava. Que eu tô mutando ao contrário. Não tá acontecendo isso não, né? Por favor. Não, tua voz não tá saindo, não. Como assim não tá saindo? Na tosse não sai. Beleza. Então é porque já aconteceu isso. Eu mutar ao contrário. Tipo assim, é que nem você. Eu falo muito isso, eu gravar ao contrário. Tipo assim, você apertar o botão achando que não tá gravando, mas você não tá. E aí você aperta achando que você parou a gravação, você tá gravando. Eu achei que gravar ao contrário, achei que tava mutando ao contrário. Não aconteceu isso. Não tá. Tá sossegado. Beleza. Vitória de Matthew Brabham em Gateway, com o Linus Lundqvist na segunda posição e o Benjamin Pedersen em terceiro.
O Lundqvist é líder com 480 pontos. O Brabham tem 372. Próxima prova em Portland e depois ainda tem a rodada dupla em Laguna Seca. Então tem campeonato ainda. E em terceiro tá o Hunter McElrea com 371. Eu não acerto falar o nome dele de jeito nenhum. Como eu falei, próximo em Portland, dia 4/9. Teve Pro 2000 também, né, Eric? Teve Pro 2000 que teve... Foi aonde, Rodrigo? Foi só... A corrida foi... Não. Foi em Gateway. Foi... Ah, Gateway. Ah, tá, beleza. Né, porque eu vi aqui... É que eu não vi aqui as marcas aqui. Só vi que o Salvador de Alba venceu a corrida, seguido por Nolan Siegel e Braden Eves. O Kiko Porto ficou na 11ª posição. E a classificação do campeonato... Pera aí, não. É isso mesmo. A classificação do campeonato tá o Luiz Foster com 377. Hits Gold com 300, Nolan Siegel 291, Quilo Porto. Quilo Porto. Quilo Porto, aqui ó, o Quilo Porto, aqui, Quilo Porto, com 237 pontos, como vocês estão vendo aqui na minha colinha que ele mandou aqui. Próxima etapa, em Portland, como vocês também estão vendo aqui na colinha. Não? A gente zoa, mas a gente se diverte. Como E é que perde é? emprego também e derruba a câmera, muito bônus. Senta que lá vem a história. Quilo Porto foi demais. Culpa do tradutor do Word. Não, eu até entendo, gente, porque assim, uma coisa que a gente aprende com o tempo, um erro, hoje em dia, erros de ortografia, a gente não avalia mais pelo fato de onde o teclado tá, porque hoje em dia é facilmente compreensível quando você vê que o K está do lado do L aqui, entendeu? Então você, às vezes, o dedo gordo acaba esbarrando numa tecla e não na outra. Eu tiro isso, eu falo isso por experiência. Entendeu? Que eu já tenho esse problema. Às vezes eu digito no telefone, então é uma desgraça. Entendeu? O dedinho gordo no canal da tela pequena, né? O dedo gordo que não quer na tela pequena, às vezes acontece esses memes, entende? Então a gente Entendemos. acaba falando. Próxima prova. Próxima prova importa. Aliás, não é próxima prova, né? Na verdade, próximas 3 provas decisivas. Pro 2000 já define seu campeonato em Portland. Ó, aqui, ó, o mesmo caso aqui, ó, o tamanho do teclado, o tamanho do dedo da criança, né? Não tem como aqui, gente. Sim, meu papel de parede no telefone é a camisa do Tafarel aqui. Isso aqui é o chefe do Rodrigo que eu mandei aquela. Isso aqui, ó, isso aqui é o Eric mandando. É o Eric mandando. Só os comentários. Só um comentário desses no meio do Sexta Marcha do Leandro Fausto. Que o puto atleta de peso. Quer um programa pra você? Vem aqui. A mesma praça. Próximo! Próximo. Minha vez. Vamos falar do Rally. Porque deu tilt no cidadão. Mano, que porrada. No Kari Rovanpera e no Ioni Altunen. Mano, que porrada mesmo. Foi feia a panca deles, né? E aí a vitória foi de novo do Walt Tanak. Só que... O que aconteceu? Os pontinhos que o Rovanpera conseguiu ainda herdar podem fazer o campeonato acabar na Grécia, que é a próximo rally. Dias 8 a 11 de... Ai, gente, me fugiu, 11 de setembro. E... Cadê? É engraçado que foge da tela, eu acho engraçadíssimo, só que não. Segundo lugar pro Elfyn Evans e Scott Martin. Terceiro lugar para Esape Kalap e Yanni Fermi. Ok. No WRC 2, a vitória foi de Stéphane Lefebvre e Andy Malfoy.
Vale registrar o 53º lugar de Sami Pajaren e da Annie Malkonen. Eles venceram outro dia no WRC 3. Eles alternam entre 2 e 3, mas não estão fazendo a temporada toda. O WRC 3, por falar nisso, teve vitória do Ian Cherny e do Tom Woodburn. Classificação do campeonato: Rovanperä e Aaltonen 203, Tanak e Arveodia 131, ou seja, o campeonato pode acabar na Grécia. Evans e Martin 116, eles tomam a terceira posição do Nicolas Jussou, do Thierry Neuville e do Martin Wideg. O Neuville tá devendo esse ano. 8 a 11 de setembro, etapa da Grécia em Acrópolis, com 4 rodadas de antecedência, o campeonato pode acabar, ainda faltando os ralis da Espanha, da Nova Zelândia e do Japão. Cara, acho que nem o Loeb conseguiu isso, Eric. Caraca, pesado, hein? Sim. Posso mudar o assunto? E te chamar? Pode. Antes de prosseguirmos, o que é esse SVG que aparece aqui na colinha? É o cara que tá mandando em tudo no Super. Não, Queridos ouvintes, o que é SVG no Supercars? É sério, depois falar de mim, Rodrigo. Depois você falar de mim. Olha aqui. É a colinha aqui, gente. Sim. Aqui o Will Davidson. Era pra você falar antes. Você não sabe o que significa o SVG? Vamos ver os nossos ouvintes. Ouvintes, queridos, quem é o SVG? Caraca, Acho que tá demorando pra dizer. Vai demorar 20 segundos pra gente falar. Pro pessoal no YouTube. Do StreamYard pro YouTube tem 20 segundos de delay. Ou seja, só daqui a 1 minuto. Não, deixa eu passar a cola pra ele. Não, já entendi, velho. Já entendi. Porque eu vi aqui, não me ocorreu que era ele. Tá, desculpa. Sem problemas. Passa o resultado aí, Eric. É que eu pensei que você colocou o negócio, o SVG, algum arquivo que veio ali. Se você... o arquivo SVG. Arquivo em SVG. A bandeirinha lá do país, aqui que veio a colinha, inventei. Acho que os rivais devem achar do piloto a mesma coisa que eu acho do arquivo SVG. É um saco. Não fala, mas enfim. Nós tivemos a vitória primeira corrida foi a vitória do Will Davidson, seguido pelo Shane Van Gisbergen, eu não consigo falar desse desgraçado, Gisbergen, e Antônio Pasquale. Essa foi a primeira corrida. A segunda, mais a vitória do SVG, seguida do Chaz Mostert e Will Brown. E ele também venceu a terceira corrida. Por quê? Porque o cara não tem mais o que fazer na vida. Seguido pelo Will Davidson e pelo Brock Penny. É isso, Brock Penny? Exatamente. Brock Penny. Conclusão. O Shane Van Gisbergen lidera o campeonato com 2.493 pontos. Por que pontuação tão gigante? Por que não simplifica a nossa vida? Sabe? Seguido pelo Cameron Waters, que tem 1.993. E pelo Will Davidson com 1974. A próxima etapa em Pukekohe, na Nova Zelândia, né? Vamos ter que usar aquela vinheta do Jaca Paládio nos dias 9 a 11 de setembro. Que é conhecido como o ITM Auckland Grand Prix. E eu demoro pra aprender que é Pukekohe. Eu falei errado aqui também. Não, é horrível acertar. Eu nunca acertei direito a pronúncia. Mas Pukekohe é amarradinho, tipo, né? Porque não fica em Auckland, fica em Pukekohe. O nome da cidade é Pukekohe. Falta Pukekohe. Só pra falar que essa prova foi em Sandown, tá? Que era a prova Endurance, agora virou Sprint. Mas nós vamos ter 3 Endurances encerrando. Eu sinceramente tenho a impressão de que esse nome Pukekohe é... Pior que é. Você sabe o que significa Pukekohe? Pukekohe significa Morro dos Corre, que é que é o mogno nativo da Nova Zelândia. Ah. Informação Justo. totalmente...
Justo manter o nome. É uma das. Acho que é uma das poucas. Não é uma das poucas, não. Várias cidades da Nova Zelândia ainda mantêm os nomes originais no idioma maori. Rovanpera será campeão, pois o título já está definido, resta saber qual etapa. Acho que ele não vai ser campeão agora, não. Vai ser campeão na Espanha. Não, na Nova Zelândia. É Nova Zelândia, Espanha e Japão. Saudade do Rally da Austrália. E ele tava com saudade de você. Pena que eu não posso dizer o mesmo. Paul que corre. Que isso? É o Paul do Teletubbies, ô Leandro? Não, é o Paul. Não, é aquela caixinha do Super Mario que você joga histórias do inimigo todo. É uma caixinha do Paul, entendeu? Ele corre, e às vezes eles botam naquela plataforma que corre, aí ele fica correndo, é o Paul que corre, entendeu? Sensacional. Deixa eu ir pro Truck, vai. Truck. Pra encerrar o nosso Sexta Marcha falando da Copa Truck. Eu vi um maluco arregaçando na Truck também, né? Teve gente, olha só, esse final de semana foi carregado. Felizmente. Teve gente arregaçando na. Qual outra teve? No Rally, que foi o Rovanpera. O Rovanpera. Ele teve mais um arregaçando na O Truck, acidente quádruplo na Truck. Eu não lembro agora quem foi que... Aí teve o Romir se arregaçando na MotoGP, né? Fraturando a perna e sabe Deus quando ele volta. O que graça. Se machucou feio na... Bom, também o voo que ele deu, ele praticamente pulou o prédio aqui onde eu moro. Ele pularia por cima. Foi feia a panca dele. Copa Truck Interlagos, primeira prova, vitória de Beto Monteiro, com Felipe Jafone em segundo, Paulo Salustiano em terceiro. Segunda prova foi muito mais movimentada. Nas duas, o Wellington Cirino se deu mal. A Débora Rodrigues foi vítima de um dos toques dele. O Paulo Salustiano abandonou também, que a lateral... Não sei se você chegou a ver esse lance. A lateral esquerda, todinha, aquela carenagem se soltou. Destruiu o carro do... Destruiu a placa de publicidade. Aquele isopor, sujou a pista inteirinha. E aí o Salustiano abandonou a segunda prova. Bastante gente abandonou, difícil isso na Truck. Vitória de Roberval Andrade, que largou a primeira prova, Eric. Sabe em que posição? 21º. Aí ele chegou em 8º. Na inversão de grid, largou na pole e ganhou a segunda prova. Roberval Andrade é foda. Segunda posição pro André Marques. Tadinho, tentou segurar o Roberval, nem viu a cor do Roberval. Terceiro lugar, Eric. Mais uma que nós ganhamos de todo mundo. Lá vem. Felipe Jafone. Só que todo mundo ficou falando que era o Beto Monteiro. Porque os dois passaram juntos na linha de chegada. Uhum. Não. Inclusive o pessoal que tava na transmissão no YouTube. Ó, gente, no YouTube é só você voltar um pouquinho. Você via que a diferença era a favor do Jafone. Até a cronometragem errou. Aí tiveram que ir rever, mó trampo, até chegar à conclusão óbvia que eu já tinha tirado, que o Jafone chegou na frente. Mas sabe quanto que ele chegou na frente do Beto Monteiro na linha de chegada? Quanto? Fala aí. 2 milésimos. Caraca. 2 milésimos. Foi a linha da linha de chegada, sabe? A que forma o quadriculado, tem aquela linha na frente. O pico do Jafone e o do Beto Monteiro tava um tiquinho atrás dessa linha. Caraca. Óbvio que foi mó farra depois, né? E os filhos do Beto Monteiro no pódio fazendo a festa. Classificação do campeonato. Não disponível até o fechamento dessa edição, então... Não, eu não vou falar. Ô, Rasson, fala aí pra mim, vai. Foda-se! Ele fala. Próxima prova em Tarumã, 17 de setembro. Tem um chãozinho pra lá, numa baita pista. Rômulo falando que o Roberval Andrade é um pilotaço, bate frente com qualquer um, é incrível. E eu acho legal pra caramba, ele é palmeirense,
Quando ele correu com o caminhão patrocinado com as cores do Corinthians, ele correu muitíssimo bem. Profissional. É isso aí. Carlos Fonseca soltou um ô louco, porque eu detonei aqui. Amadorismo que se fala... Cara, eu não sei nem se é amadorismo, o Leandro. Mas... eu não sei por que só a Copa Truck demora para dar os resultados. É verificado, já tá tudo certo. Pelo menos eles tinham que divulgar, não. Se a gente tá verificando todos os caminhões, sim, eu imagino. Caminhão é um negócio muito mais complicado de se você fazer uma vistoria técnica do que os carros. Mas solta a classificação provisória. Não, deixa pra soltar depois. Depois eu não vou pegar o resultado, já fechei a edição. Fica sem. Quem escutar depois sabe que eles demoraram demais pra passar o resultado. Vamos, Eric. Bora, né? Vamos nessa. Tá na hora da gente ir. Amanhã Amanhã tem boletim, tá, pessoal? Tem alguns assuntos. 2 assuntos que eu queria falar agora, mas não vou falar agora, não. Vou deixar pra falar no boletim. Vamos ver o que tem semana que vem. Quer dizer, sexta-feira tem aquecimento. A gente passa a agenda no aquecimento. Mas semana que vem tem Fórmula 1. Não vai ter MotoGP. E dessa vez eu não vou cometer a mancada de marcar evento na sexta-feira. Pessoal, sinto saudade de você, Eric. Oi? Pensa pelo lado positivo, você tá vendo? Você faz falta nessa live. Não, eu não sei. É porque você tirou o sarro do Jorge do... Não vou explicar, gente, acontecer. É porque acontece. Tem uma amiga que ela tá se mudando pro Japão. E aí a gente tá meio que... Ela tá aproveitando esses dias. Ela vai se mudar dia 14 agora, setembro. Ela tá aproveitando pra dar um rolê com o pessoal que falta, né? Pra tipo assim, dar um último... Tipo assim, tchau pro pessoal e tal. Tipo, se despedir da galera e tal. Não sei se ela um dia volta pra visitar aqui. Acho difícil. Ela literalmente não tem mais o que fazer aqui. Inclusive, eu acho bacana que ela acabou servindo de inspiração pra Janai inovar nos biscuits dela, que agora ela tá fazendo biscuit em escala 1 para 1. Né? Eric Von Draxler ainda vai sofrer um golpe da vida de alguma maneira. Ué, mas é verdade. Eu exponho fatos, gente. Essa é a grande... Ô, Leandro, eu não vou divulgar não, porque eu ouvi da última vez e nenhum de vocês fez menção ao nosso programa. Então agora, se vocês quiserem, vai ter que falar o nosso também. Tô chateado. Essa aqui é a foto da menina aqui, que ela tava com a minha camisa da Ferrari aqui no evento que ela foi repórter do meu canal. Nela foi um vestido, né, pra variar. Exatamente. Ela é menor do que a Janai, só pra constar. E aqui o biscuit que a Janai fez. Pô, ela ficou toda bobona. Não, daquele... Cara, sensacional, cara. Eu achei sensacional. E claro, né, fica até aqui o salve pra ela, a Natália Teixeira, que foi repórter do canal do YouTube, né? Tá indo pro Japão e vai ser feliz, né? Que ela não mora no Brasil, né? Amém. Não mora mais no Brasil, né? Queria que fosse a gente um dia. Meu professor de inglês fala pra eu ir pra África do Sul qualquer dia, pra conhecer, pra testar meu inglês. Vai embora então, né, Eric? Bora então, né? Chega desta bagaça. Semana que vem tem mais. Estamos negociando pra eles virem aqui. Continue a negociação então. Pode falar que eu tô chateado. Não vou divulgar o programa de vocês à quinta, e enquanto também não divulgar que a gente tem live segunda e sexta. Porque semana passada ele falou, divulga quinta-feira, tem programa. Divulguei. Ouviu deles. Falei, é? Pera aí, então. Tô revoltado. Eric, até semana que vem. Não, espera, Rodrigo. Espera, estamos aqui. É verdade. Tem a... Sexta-feira está aqui. Temos nosso aquecimento. Semana passada não deu certo o aquecimento. Começou com 19 graus, terminou com 19. Não, mas não esfriou mais, pelo menos, né? Ou se esfriasse mais, o carioca morreu. Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente tá de volta.
Obrigado, Carlos Fonseca, também nos comentários. Elogiando o nosso programa, muito bom. É sempre muito bom quando tem vocês participando com a gente. Sempre muito legal com esse monte de comentário. Faz a live passar correndo. Já estamos 1h45 e nem parece. Parece um pouco, eu tô com sono um pouquinho, pessoal. Daqui a pouco ele já vai estar disponível nas plataformas digitais. Então é isso, pessoal. Segunda-feira a live tá de volta. Na sexta-feira tem aquecimento, onde a gente vai destrinchar o que vem pro fim de semana, em especial, claro, a volta da Fórmula 1, Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps, com o circuito todo cheio de reformas, né? Os organizadores de Spa-Francorchamps querem ter corridas de moto. O que será da Fórmula 1 com a La Source repleta de cascalho? Porque aquele mundo de área de escape já era. Agora vai ter um monte de brita. E o que será disso? Vai ser muito engraçado a gente ver isso, pessoal. Mas isso é papo pra sexta-feira. Sexta-feira a gente tá por aqui. Então, pessoal, um grande abraço pra vocês. Uma boa semana desde já. E até a próxima, pessoal. Tchau.